Fala galera, essa é a aula 2. Nós iremos tratar de patrimônio, memória e atividade oriental. Naturalmente, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, dá aquele like, dá aquela força que é fundamental para fortalecer, patrocinar um conteúdo de excelência, de inclusão e um conteúdo democrático. Estamos juntos nessa caminhada. Eu acredito que nós caminharemos sim com 2 vídeos disponíveis aqui no canal, até chegarmos ao Exame Nacional do Ensino Médio. De boa? Vamos começar então? Então, aula 2, Patrimônio e Memória e Atividade Oriental. Ora, se nós bem percebermos, quando nós analisamos patrimônio, memória e atividade oriental, uma série de temas podem ser descortinados. E aí, esses temas, eles estão diretamente associados à competência. Então, eu estou falando da competência 1, onde as habilidades em questão, basicamente, nós podemos tratar da habilidade 1 na análise da fonte documental. Podemos pensar também nas habilidades 4 e 5, que envolvem comparações e, ao mesmo tempo, a definição de patrimônio cultural. Mas, Davi, por gentileza, o que é cultura? Definir cultura não é uma tarefa tão fácil. Poxa, Davi, agora eu já estou começando a ficar tenso. Está dizendo que não é fácil? Calma, você é absurdamente inteligente. Top extreme das galáxias, teus neurônios são fantásticos, então respira fundo. Óbvio que estresse odeia oxigênio, então todas as vezes que você ficar angustiado e tenso, respira fundo. E mais um detalhe importante e envolvente: você pode sim sonhar grande, pode sonhar alto. E aí, organização, disciplina, perseverança, foco, você vai alcançar todas as suas metas pessoais e acadêmicas. E é uma honra para mim, sim, uma honra eu poder participar dessa sua jornada. Então, vamos nós? Ora, não é fácil definir cultura, mas nós entendemos que a cultura envolve um conjunto de realizações de um povo, de uma sociedade, de uma nação. Como é que a cultura ela pode se apresentar? Melhor dizendo, como é que a cultura ela pode ser tipificada? Bom, se cultura envolve necessariamente a produção artística, intelectual, e ela pode ser tipificada, existem 2 tipificações. Primeiro, a primeira máxima estaria na cultura popular, ligada às camadas menos abastadas, às camadas mais humildes, tá? Além de estar ligada às camadas mais humildes, a cultura popular também traz consigo uma outra elementaridade. Ela estaria associada aos grupos não alfabetizados. Alfabetizados, tá? Então nós estamos fazendo aqui, de conformidade, uma comparação entre o popular e o erudito. Davi, por gentileza, quando falamos da cultura erudita, nós estamos fazendo referência a quem na cultura erudita? A nossa referência seria, digamos, os sociais, os grupos sociais abastados. Em outras palavras, aqueles que trazem sobre si riqueza, fortuna. Alguns diriam assim, cara, eles têm nas mãos luxo, poder econômico, há um quê de vaidade, de arrogância, pois a cultura erudita estaria ligada a esse grupo de poder econômico. E esse grupo de poder econômico, ele teria o domínio,
o domínio sobre os bens intelectuais. Intelectuais. E aí, você me questiona, Davi, quais são os bens intelectuais? Museus, bibliotecas, o acesso às faculdades, os pergaminhos, os manuscritos, as obras de arte. Então, seriam os bens intelectuais. Uma pergunta clássica, que geralmente nos transporta ao senso comum. Qual é a cultura superior e qual é a cultura inferior? Essa pergunta é equivocada. E por que eu estou a dizer que ela é equivocada? Porque quando nós estabelecemos um padrão de cultura superior ou inferior, o nosso olhar está sendo preconceituoso. Nós estamos partindo de um padrão classificatório que envolve e evoca o nosso lugar de fala, ou ainda diretamente associado a uma visão racista, sectária, desrespeitosa, hierarquizadora, onde nós só podemos considerar cultura aquilo que os nossos olhos enxergam. Então, muito cuidado a respeito desse questionamento. De boa até aqui? Podemos continuar? Tudo bem? Estou me fazendo entender? Não esquece, tá? Críticas, sugestões para nós melhorarmos a qualidade naturalmente desse conteúdo. Bom? Então, vida que segue. E aí, nós entendemos que a cultura, enquanto produção artística, intelectual, ela envolve basicamente duas abrangências. Ela pode ser de abrangência material e ela pode ser de abrangência imaterial. A cultura material, ela é tangível, ela pode ser materialmente delimitada. Davi, você pode dar exemplos? Claro que posso. Quando eu falo de cultura material, eu posso tratar, por exemplo, de templos, praças. Eu posso estar fazendo menção de monumentos, de qualquer que seja a natureza. Posso também falar de instrumentos musicais. Então, tudo aquilo que é tangível, que envolve solidez, materialidade. Então, quando definimos a cultura material, nós apontamos para aquilo que é de caráter tangível, tá? Daquilo que apresenta, em algum momento, um padrão de solidez. Davi, na imaterialidade, nós estamos falando da razão abstrata, abstrata. Nós estamos mencionando a subjetividade. A subjetividade. Então, basicamente, a sonoridade, os ritmos, a música, os sabores. Se eu disser o ofício das baianas do acarajé, eu estou falando do trabalho, e o trabalho ele é imaterial. Se eu disser para vocês o violino de Mozart ou Vivaldi. O violino em si é cultura material. A partitura é cultura material, mas a musicalidade é imaterial. Quando eu faço menção capoeira, a capoeira enquanto dança, a capoeira enquanto prática religiosa ou esporte é cultura imaterial. Claro, então, essas comparações é só para lhe dar a devida segurança. Então, podemos, obviamente, seguir. E ao seguirmos, nós vamos para a circularidade cultural. Davi, como é que é essa história de circularidade cultural? Ela envolve um tipo de diálogo, um tipo de diálogo entre o popular e o erudito. Então, um diálogo entre o popular e o erudito, tá? Mas como é que seria esse diálogo? Ele aponta para uma dinâmica.
onde elementos culturais que estariam associados às camadas menos favorecidas iriam dialogar com as camadas mais abastadas. E aí um exemplo da circularidade cultural que nós podemos apontar é o carnaval. O carnaval, na Idade Média, não foi uma festa cristã, mas a igreja no medievo permitia que as camadas menos favorecidas dos feudos, vilarejos, pudessem ir aos castelos, inclusive utilizando trajes que poderiam lembrar os nobres. E os nobres, eles iriam para os feudos, melhor dizendo, para as tavernas, para o manso servil, vivenciando uma experiência que seria a popularização ou cumprindo um papel simbólico popular. Então, quando falamos em circularidade cultural, o nosso discernimento envolve o diálogo entre a cultura popular e a cultura erudita. E um exemplo diz respeito ao carnaval. Ao carnaval. Tá claro até aqui, pessoal? De boa? Tudo bem? Posso avançar? De boa na lagoa, suave na nave? Não esquecer que todo esse conteúdo que eu estou oferecendo para vocês é uma construção nossa. Nós estamos juntos nessa caminhada. E eu estou, obviamente, torcendo por você, acreditando que esse conteúdo vai te fazer, digamos, avançar intelectualmente, fortalecer a tua cognição. Mas, Davi, o que é isso? Tua capacidade de criar e, ao mesmo tempo, de interpretar diferentes cenários. Então, persevera, avança. Nós estamos juntos nessa caminhada e nós iremos agora para o próximo conceito, muito importante, para provas e concursos públicos, seja o Exame Nacional, seja a FUVEST, Nacional de Brasília, o UERJ, Universidade Estadual do Ceará, enfim, é um conteúdo competente. E isso fortalece o quê? Sua visão de mundo. E ao fortalecer sua visão de mundo, ao te entregar matéria-prima qualificada, você fica apto para provas e concursos públicos. Vamos juntos, então? Só se for agora. Demorou, né, Davi? O que é o etnocentrismo? Primeiro, um banho de língua portuguesa. Ismo alude a sistema. Então, o etnocentrismo, ele envolve um sistema. Ele é um sistema que promove o quê? A ênfase acerca de um olhar cultural específico. Então, um sistema que tende a enfatizar. É um sistema que vai enfatizar, mas vai enfatizar o quê, Davi? Vai enfatizar um olhar cultural específico. E esse olhar cultural que será enfatizado, ele está diretamente associado a uma condição de suposta superioridade cultural de uma metrópole sobre uma colônia, ou de uma hierarquia, de um estamento, de uma casta superior sobre aquela que seria considerada inferior ou subalterna. Então, ele é um sistema que busca enfatizar uma cultura específica. E ao enfatizar uma cultura específica, é terrível o que eu vou dizer agora, por favor, fique atento, tá? Não se emociona. A história muitas vezes é fria, é vil, é dura, mas eu tenho que te dizer, tá? Não, Davi, não diz, vou ter que te dizer. Infelizmente, é o meu papel. Como eu disse, a história muitas vezes ela é dura, ela é vil, ela é fria, ela é uma vilã. Mas eu terei que te dar essa informação. É um mundo cruel, pessoal. Então, dá uma olhadinha aqui, por gentileza. Davi, mantenha a seriedade. Eu estou sério. Você é que não está se segurando. Então, preste atenção ao que eu vou dizer. O etnocentrismo sempre leva a um extermínio cultural. Como é que é quando alguém considera ter uma cultura superior ao outro, o que é que ele tende a fazer? Promover a destruição ou gerar a invisibilidade daquela cultura desconsiderada. Portanto, isso é muito sério, muito duro, muito frio. Dá discernimento de mundo, cai em provas e concursos públicos.
Então você está dizendo que o etnocentrismo, ele é um sistema, portanto ele é aplicável, que enfatiza uma cultura e ele pode levar ao extermínio de uma outra, ao extermínio cultural, portanto, ao extermínio étnico, que diz respeito a uma cultura específica que caracteriza um povo. Por isso está dito aí, ó, classificação hierárquica da produção cultural dos diferentes povos. Eu estou brifando porque eu sei que essa é uma informação qualificada para você. De boa, pessoal? Posso seguir? Podemos avançar? Tudo bem? E aí vem um outro sinônimo para etnocentrismo. Davi, mais um sinônimo, mais um sinônimo. Etnocentrismo, que é um sistema, obviamente, todo termo terminado em ismo ele envolve aplicabilidade. Em outras palavras, na história, as palavras não são meras palavras, elas também são conceitos. Eu sei que você não vai esquecer disso. Então, sabendo que na história as palavras elas são conceitos, todo termo tem um significado. Então, na história, os conceitos terminados em ismo, eles fazem alusão à aplicabilidade, a sistemas. Etnocentrismo, então, fica agora a dica, tá? Olha aqui, no etnocentrismo, outra definição, uma cultura enquanto estágio de desenvolvimento de um povo. É por isso que o etnocentrismo ele acaba por gerar uma vigorosa ameaça. O etnocentrismo, em uma suposta missão civilizatória, onde ele entende que uma cultura tem valor absoluto e se sobrepõe às outras, ele pode levar sim ao que nós chamamos de etnocídio. Etnocídio. Muito embora tenhamos o conhecimento que hoje já não se pode mais garantir que uma cultura tenha sido 100% destruída, porque nós não sabemos até que ponto um fragmento cultural pode ser transmitido. Mas, basicamente, o etnocentrismo leva a um etnocídio, tá? Eu sei que o conteúdo eu estou me esmerando para transmitir para você com significativa autoridade. O meu desejo é transformar o erudito em algo fácil, ensinável, básico. E o meu objetivo, sim, é entregar essa educação com propósito para você. Espero que eu esteja me fazendo entender. Eu espero que até aqui você esteja acompanhando. Lembre-se que você pode voltar quantas vezes você queira esse vídeo, tá? Estamos juntos, então, nessa caminhada e eu acredito que nós iremos também prosperar juntos. Vamos avançar? Pode ser? Vamos juntos, então? O próximo momento, mais uma vez, o jogo do etnocentrismo. Davi, mais uma vez, é só para deixar aclarado que no etnocentrismo há de maneira significativa, um olhar preconceituoso, que seria uma formulação antes do conceito ser estabelecido. E uma das utilizações do etnocentrismo faz alusão temporal ao século XIX. Portanto, Davi, as vertentes imperialistas. Se vocês me permitirem, eu vou fazer uma correção rápida aqui e um complemento. Davi, que correção, que complemento? Vem comigo, por favor. Quando eu falo de etnocentrismo, tudo bem, ele pode fazer referência direto ao século XIX. Mas vamos ser um pouco mais abrangentes, tá? Eu vou colocar aqui uma mudança de cor. Vamos lá. Que eu irei escolher. Acho que essa aqui vai ficar show agora. No etnocentrismo, nós temos século XVI e nós temos século XIX. Século XVI, com a perspectiva, colonialismo. Colonialismo. Davi, século XIX. Gente, eu não tenho um toque não, tá? Por favor. É só um treino aqui para ficar cada vez mais didático
para convosco. Então, o etnocentrismo no século XVI se manifestou pelo colonialismo mercantilista. Colonialismo mercantilista. No século XIX, ele se manifesta pelo neocolonialismo. No século XVI, nós estamos falando basicamente da América impactada. No século XIX, o impacto África e Ásia. Mais uma vez, o etnocentrismo sendo utilizado para justificar. É um olhar preconceituoso para justificar vertentes imperialistas. De todo modo, o etnocentrismo, ele é desumano, porque ele gera a eliminação cultural. Aquilo que eu não considero cultura, eu esqueço, eu torno invisível, ou mesmo eu irei desqualificar, desclassificar ou exterminar. Quem é que deve ter medo de história? Aqueles que temem a mudança. Quem é que deve ter medo de história? Aqueles que não almejam que determinados temas, fatos, acontecimentos, estruturas, sejam elas de padrão econômico, político, social, cultural, venham a ser analisadas. Não é o caso de vocês. Nós estamos juntos nessa caminhada. Vamos avançar. Mais uma vez, hein? Não esquece de se inscrever no canal, coloca críticas, sugestões e dá o like para fortalecer essa educação, essa caminhada, tá bom? Então, vamos lá. Davi, quando você fala de patrimônio, qual é a referência? Mais uma vez, um banho de língua portuguesa. Eu estou falando aqui dessa raiz que seria pater, pai. Patrimônio seria, portanto, uma herança deixada por nossos ancestrais, caracterizada por um conjunto de bens históricos. Davi, então, o patrimônio ele pode envolver um monumento. Um monumento. Aí você vai dizer: "Não, você tá de brincadeira, eu esperei até aqui para você dizer que patrimônio pode ser um monumento, qual é essa? Pô, isso é muito básico, isso é senso comum total". Dá uma chance, por favor. Deixa eu agora aprofundar contigo e tu vai ver que faz todo sentido. Dá uma chance para o prof, tá? Então, nós vamos entender que patrimônio envolve um conjunto de bens históricos que os nossos ancestrais deixaram para conosco, e dentro do patrimônio nós podemos elencar o monumento. Davi, o que é o monumento? O monumento, ele é uma mensagem. Ele é uma mensagem para as gerações, para gerações futuras. Então, o monumento é uma mensagem para as gerações futuras. Como Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, Big Ben de Londres, as pirâmides egípcias, os grandes templos, os monumentos, eles são uma mensagem para as gerações. É um tipo de mensagem, é a tentativa de se eternizar. Opa, o monumento ele quer eternizar. Tá vendo? Ele quer eternizar o quê? Uma memória. Ele quer eternizar uma memória. De boa na lagoa, suave na nave. Está tudo bem até aqui, pessoal? Posso ficar tranquilo, você está atento. Não esquece de tomar aquela água, aquele chazinho, aquele chimarrão, tá? Momento importante, a gente está desenvolvendo aí uma caminhada de conteúdo. Muitas vezes do simples ao intermediário, do intermediário ao complexo, tá? E essa caminhada, ela sim vai surtir grandes efeitos. Acredita no teu potencial. Vamos só lembrar que é fundamental você acreditar no processo. É o dia a dia, é o cotidiano, é a rotina. É fazer todos os dias um pouquinho. E aí, quando você vai juntando todos esses elementos, todos esses fragmentos, todas essas realizações, alcança o seu objetivo. De boa? Vamos então? Então, nós vamos para um próximo momento agora, que é a análise das relações patrimoniais no Brasil.
Então essa herança da nossa ancestralidade, em 1937, ela foi reunida no famoso SFAM. Davi, o que seria isso? Getúlio Vargas, naquela condição, ditador do Estado Novo, ele criou o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E qual era o objetivo de Vargas em fazer isso? O seu objetivo estava em promover uma construção identitária, identitária. Então esse era o objetivo de Vargas, uma construção identitária. Essa construção identitária, ela iria conectar o popular ao erudito, ao erudito. Nessa construção identitária, seria estabelecido um referencial de brasilidade, de brasilidade. Getúlio, na condição de ditador, ele precisava conectar as camadas populares ao seu projeto de poder e, ao mesmo tempo, arrebanhar. Arrebanhar quem? As camadas médias e a própria elite, mas principalmente as camadas populares. E para que ele pudesse arrebanhar as camadas populares, ele irá conectar o samba, a capoeira, a feijoada, a cachaça. Você diz, Davi, que assustador! Calma. Ele vai escolher a pequena notável, a mais brasileira de todas as portuguesas, Carmen Miranda, que fará uma turnê para a Europa, pela Europa e pelos Estados Unidos, levando os ritmos, a musicalidade, a gastronomia, a fauna e a flora do Brasil representada por adereços, enfeites, fantasias. Então ele, Getúlio, com o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele iria determinar um patrimônio material e imaterial que conectaria as camadas populares às camadas médias, apoiando assim a égide de seu governo, que era uma ditadura, um governo autocrático com características análogas ao fascismo. De boa até aqui, estar claro para vós? Tudo bem, podemos continuar? Então, se eu posso continuar, nós vamos falar agora sobre memória. Davi, o que é memória? O que é que o senso comum nos diz sobre memória? Memória diz respeito à ideia de lembrança. Quando nós falamos de memória, a memória tem aspectos, ela possibilita conservação, ela evolui, já que eu posso juntar vários vestígios a partir da oralidade. Ela atualiza informações sobre determinados acontecimentos. E, obviamente, a memória, ela, quando falamos de memória, nós entendemos que ela pode ser individual. A memória? Sim, a memória pode ser individual. Davi, só individual? Não. A memória, ela é individual, ela é pessoal, ela é emotiva. Emotiva. Eu quero te dar uma boa contribuição. O que é que o senso comum dirá sobre memória? Que a memória é lembrança. Gente, tenho que dizer uma coisa para vocês. Memória, para a história, enquanto ciência, ela é muito mais complexa, muito mais sofisticada. Porque a memória, ela diz respeito à reunião de fragmentos sobre um determinado acontecimento, a partir do olhar daquele que observa, ou mesmo daquele que recebeu a cultura transmitida oralmente de seus ancestrais e ele transmite para gerações futuras. A memória ela pode ser escrita, mas ela é muito fortemente caracterizada ou conectada pela oralidade. Então, olha só,
A memória pode ser individual, ela é emotiva, mas memória, ela também pode ser coletiva. Vamos lá, vou fazer uma brincadeira, tá? Você completa ordem e progresso. Se eu disser assim, ó, para você, 22 de abril de 1500, qual é a sua memória? Você vai me dizer descoberta do Brasil. Perfeito. Se eu perguntar quem descobriu o Brasil, você possivelmente dirá Pedro Álvares Cabral. Mas como é que você sabe de tudo isso se você não viveu? Você tem a memória coletiva que lhe é transmitida de geração a geração, hoje sob um formato escrito, pode ser cinematográfico, mas basicamente a força da memória estava na transmissão das oralidades. De boa até aqui, tudo bem até esse momento. Então, a memória ela envolve conservação, ela envolve evolução, atualização de informações sobre acontecimentos, portanto, fatos ocorridos no passado. Ela pode ser individual, ela pode ser emotiva, ela pode ser coletiva. Não esquecer, tá, pessoal? Não esquecer de quê, Davi? Que memória não é ciência. Memória é diferente da história. Memória é emoção, história é razão. A memória, ela é orientada pela relatividade. Por que relatividade? Porque podem ser diferentes lembranças sobre o mesmo acontecimento. Já a história, ela se posiciona em torno do fato. E o fato é aquilo que seria mais palpável para com a verdade. De boa, tudo bem até esse momento. Como eu havia dito, só lembrando, a memória tem caráter individual, mas ao mesmo tempo ela pode ser afetiva. A memória, ela também é progressiva. Ela é progressiva, tá? Então nós não iremos esquecer. A memória, progre, ela também é progressiva. De boa até aqui, tranquilo demais, podemos seguir. Pessoal, o que é a memória social? A memória social, ela é de ordem coletiva. E essa memória de ordem coletiva, ela é muito fortemente conectada ao desenvolvimento, ela é muito fortemente conectada ao desenvolvimento da oralidade. Ao desenvolvimento da oralidade. Da oralidade. Davi, então eu estou querendo fazer com que você deduza que a memória ela envolve a arte de contar histórias. Ela está associada às entrevistas. Ela envolve também dispositivos tecnológicos da cinematografia, cinema, por exemplo, ou ainda se relaciona aos áudios, aos podcasts, mas sempre alguém está trazendo à tona vestígios, lembranças que, uma vez unidas, formam acontecimentos do passado, e esses acontecimentos, eles podem ser reafirmados, restaurados no tempo presente. Podemos seguir? Tudo bem? Então, só reforçando, mais uma revisão, a memória está ligada à oralidade como um instrumento. Eu não posso, digamos, resgatar o passado, mas eu posso reunir vestígios que vão delinear a simulação do passado. Então, a memória, ela contribui para a simulação do passado, o famoso simulacro. Davi, como é que eu sei que uma memória ela não é fake? Como eu sei que uma memória ela é digna de confiança? Quando eu estabeleço exames por meio da análise das conjunturas. Eu analiso a conjuntura a qual aquela lembrança está dizendo respeito.
ela diz respeito. Então eu posso utilizar na análise conjuntural a economia, a sociologia, a antropologia, o estudo dos selos, a arqueologia, enfim, de boa, tranquilo. Eu espero que até aqui eu esteja me fazendo entender, que até esse momento esteja gerando um importante aprendizado. Meu papel aqui é esse, assim, é compartilhar conteúdo de qualidade com vocês, criar uma construção e calçar a sandalinha da humildade. Quando você sentir que eu posso melhorar, eu sempre posso melhorar. Essa é a razão, tá? Na realidade, parafraseando o filósofo, sei que nada sei, estamos em um estágio de construção. Você, através da sua boa sugestão, melhora a performance dessas aulas, tá? Mas eu vou me esmerar em ter essa escuta para convosco, e nós vamos desenvolvendo o melhor método e aprimorando o conteúdo, mas eu posso te dizer que para a FUVEST Nacional de Brasília, para os vestibulares regionais e para o próprio Enem, esse é um conteúdo de grande relevância. As estatísticas nos contam a respeito disso, e isso fortalece o nosso discernimento de mundo. Podemos seguir? Então vamos juntos, tá? O próximo momento é análise dos estados teocráticos. Se eu falo de estados teocráticos, de maneira prática, eu faço menção à antiguidade. Davi, você está fazendo menção à antiguidade oriental. A antiguidade oriental, também conhecida como Oriente Próximo. Então, antiguidade oriental, Oriente Próximo. Antiguidade Oriental, Oriente Próximo, eu faço menção ao Egito e à Mesopotâmia, principalmente. Só que você vai dizer só o Egito e a Mesopotâmia? Não, também teríamos a civilização hebraica, também teríamos a própria Fenícia ou os próprios persas. Ou seja, estou falando da formação de estados teocráticos, eu estou me reportando à antiguidade oriental, e essa antiguidade oriental, ela dialoga diretamente com aquilo que convencionou-se chamar de o Oriente, o Oriente Próximo. Os principais representantes do Oriente Próximo, o Egito e a Mesopotâmia. São os principais representantes. E aí, uma pergunta que não quer calar. Davi, se existe o Oriente Próximo, deve existir também o Oriente Distante. Eu estaria falando do Japão, China, como Oriente Distante. Oriente Próximo, Egito, Mesopotâmia. Oriente Distante, China, Japão. Oriente Próximo, a conexão também da Pérsia, atual Irã, Fenícia, o atual Líbano, e a dita civilização hebraica, que envolve a Palestina. Nosso próximo tema, na composição da atividade oriental, dialoga diretamente com os impérios teocráticos. Se são impérios, envolvem extensões territoriais. Teocráticos, kratos, poder, teodeus, de regadio, envolve a força das águas. Os impérios teocráticos de regadio, eles estariam diretamente associados a uma centralização, a centralização do poder político, tá? Então, a centralização do poder político. Eles dialogam com o intervencionismo estatal. O Estado intervindo na economia, a propriedade não é privada, ela também é uma propriedade estatal. Lembremos que em um Estado teocrático, a representação é divinal, representação divina. E existe um controle sobre a estrutura hidráulica. Quando eu falo sobre estrutura hidráulica, eu me reporto às obras públicas, como diques, dutos, quedutos, barragens, cisternas. Essas obras públicas, elas são controladas pelo Estado. Então, para ficar bem didático, os impérios teocráticos de regadio,
Eles envolvem a centralização do poder político, o intervencionismo estatal, a propriedade estatal e a representação divina. Então, nos impérios teocráticos de regadio, não há propriedade privada. Por que eles são chamados de regadio, gente? Porque envolve uma estratégia de controle sobre as águas. Grandes obras que possibilitam delimitar de águas e as águas seriam utilizadas na agricultura, no pastoreio, nas mais diferentes atividades. De boa até aqui, pessoal, estou me fazendo entender, podemos avançar um pouco mais. E avançando um pouco mais, nós iremos para mais um conceito importante para provas e concursos públicos. E nesse conceito importante, nós vamos tratar do modo de produção asiático. Davi, o modo de produção asiático, ele é um modo de produção, tá? Ele é um modo de produção cujo conceito é marxista, é uma visão marxista. Então, ele é um modelo produtivo, modo de produção próprio da antiguidade, oriental. Então, um modo de produção próprio da antiguidade oriental, dessa região que convencionou se chamar de crescente fértil, que envolve basicamente Egito e Mesopotâmia, onde o modo de produção asiático, como eu disse para vocês, ele é uma ele é uma visão, ele é uma visão. Deixa eu melhorar aqui a visão, tá? Então ele é uma visão marxista. Uma visão marxista, onde nós muito bem sabemos que Karl Marx ele acreditava que a história está diretamente vinculada aos modelos produtivos, portanto, a história ela seria consequência do impacto da economia em sociedade, na vida em sociedade. A luta de classes seria o motor da história. Essa é uma visão marxista e Karl Marx, ao analisar os modelos produtivos no Oriente distante, no Oriente próximo, ele estabelece essa expressão, modo de produção asiático, também conhecido como despótico tributário. Davi, por que despótico tributário? Por que despótico? Lembremos que não existe propriedade privada e toda a produção fica nas mãos do Estado. Despótico tributário, tá? Despótico tributário. Davi, qual é o regime de trabalho que se observaria aqui? O regime de trabalho é o regime de servidão coletiva. Regime de servidão coletiva, onde se almejaria a produção de excedentes. E esses excedentes, eles iriam para o controle de quem, Davi? Eles iriam para o controle do Estado. É o Estado que exerceria o controle. Então, em outras palavras, os estados teocráticos de regadio, eles, de maneira prática e de forma inevitável, seriam marcados por um modelo de produção, que é o modo de produção asiático, em um padrão intervencionista, cuja base social exploratória seria de artesãos, camponeses e escravos. Então, o modo de produção asiático, que era um conceito marxista, também conhecido como despótico tributário, onde o tributo estaria associado à exploração social do trabalho de quem, Davi? De artesãos, camponeses e escravos. Todos eles trabalhariam para entregar o excedente produtivo. Em troca de quê? Suposta proteção, moradia e alimentação. Então a vibe seria essa. Violência, dor, desespero seria uma dessas marcas. E aí chegamos ao grande finale. E no grande finale eu vou colocar palavras-chave para caracterizar as sociedades orientais.
Quando nós falamos da civilização egípcia, nós podemos conectar com a civilização mesopotâmia e perceberemos que são estados teocráticos. São estados teocráticos, tá? De regadio. Diferencial: no Egito, o Nilo. Na Mesopotâmia, Tigre, o rio Tigre e o Eufrates. E o Eufrates. Na civilização egípcia, as cheias constantes, na civilização mesopotâmia, irregulares, inconstantes. Ambas, estados teocráticos de regadio, vivenciavam a experiência do regime de servidão coletiva e essas duas sociedades estariam conectadas por essa máxima do modo de produção asiático, onde toda a propriedade pertencia ao Estado. Obviamente, o Egito foi de reino a império, a civilização mesopotâmia, de cidades-estado, que seriam análogos a reinos, até a condição também de império, por um período curto, no caso dos assírios, ou mesmo no caso dos babilônicos. Davi, civilização hebraica, o que é que você poderia dizer para nós? Também foi um estado teocrático, não há dúvidas disso, mas eu diria que esse estado teocrático, ele tem uma característica que impacta o mundo ocidental. Ele lança a base da civilização judaica cristã. Ele é caracterizado pelo monoteísmo. Monoteísmo ético. Só mais uma curiosidade: egípcios e mesopotâmicos. Egípcios e mesopotâmicos, eles são fortemente caracterizados por uma relação, tanto egípcios como mesopotâmicos, uma relação politeísta. Politeísta. Lembremos que a sociedade egípcia, ela era uma sociedade de castas. Não existia qualquer tipo de mobilidade. A sociedade mesopotâmica, ela era uma sociedade estamental. A mobilidade era mínima, praticamente inexistente. Fica a importante dica. Chegamos à civilização fenícia. A Fenícia se destacou, né? Teve como destaque a Fenícia, Bíbulo, Tiro, Sidom, Gárite, as famosas cidades-estado fenícias. Mas o diferencial da Fenícia não era o modo de produção asiático, não era a servidão coletiva, onde artesãos, camponeses e escravos serviam coletivamente. O grande destaque está na talassocracia. Poxa, Davi, fala em português. Calma, gente. Talassocracia. Talasso, mar, kratos, poder. A base da Fenícia está atrelada ao comércio. Ao comércio marítimo, tá? E aí o grande finale, de vez mesmo, a civilização persa. Os persas, eles construíram, sim, um império teocrático, um império sofisticado, né, com cidades chamadas de satrapias, governantes, os ditos sátrapas, uma moeda que foi o dário. Então, um império teocrático com satrapias, com um dárico. A civilização persa apresenta também uma outra razoabilidade. Davi, qual seria essa outra razoabilidade? A civilização persa, ela traz consigo um dualismo religioso. Quando eu falo de dualismo religioso, a religião persa apresentava o Deus do bem e o Deus do mal. Dualismo religioso. Tudo bem? Espero que até aqui eu tenha me feito entender. Quero dizer para vocês que essa é uma visão geral sobre história, memória, patrimônio, antiguidade oriental, modelos de produção, estruturas políticas e sociais do Oriente Próximo. Dizer da honra que é para mim ser professor de vocês nessa caminhada, na realidade, um mediador do conhecimento que está apto sempre
a ouvir vocês, melhorar, aperfeiçoar, mas me engajar, galera, é uma educação com propósito. Então, persevera, mantenha a disciplina. Cara, se não se inscreveu ainda, gente, vai lá, se inscreve no canal, dá o like, fortalece o prof, para que a gente possa continuar entregando uma educação de excelência e qualidade para o Brasil. Estamos juntos então nessa trajetória, uma honra para mim. A gente fica por aqui e aí você vai acompanhar toda semana 2 importantes vídeos, um de história do Brasil e um de história geral. Se você tem alguma dúvida sobre, obviamente, a nossa caminhada, observa os vídeos anteriores que eles vão te dar todas as instruções da nossa trajetória até as provas e concursos públicos. Abraço grande, a gente se vê, até mais.